Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula de AutoCAD para arquitetura. Nessa segunda aula eu vou passar para vocês os principais comandos, né, que nós vamos utilizar daqui para frente em todas as situações. Tá? Não vai ficar nenhum desses comandos aqui que eu vou passar nessa segunda aula, vai ficar de fora em qualquer tipo de desenho, em qualquer processo na formação do desenho de arquitetura, como para plantas, ou então cortes, fachadas, cobertura e etc. Tá ok? Porém, eu vou começar então abrindo o arquivo aqui, o arquivo prédio, tá ok? Eu vou mostrar aqui só um pouquinho como a gente vai manipular o desenho com o zoom, tá? No teclado e no mouse, além do comando regenerar. Então, olha só. Eu tenho o posicionamento aqui central do meu cursor, tá ok? Onde eu posiciono esse cursor é onde ele vai afastar ou vai aproximar, dando o zoom que você deseja no momento, tá ok? Então olha só, eu vou posicionar meu mouse aqui, por exemplo, tá? Meu cursor aqui, ó, para frente, rodando a bolinha do mouse aí, a rodinha do mouse, ele vai aproximar. Para trás ele vai afastar, tá ok? Rodando a bolinha e ele faz esse movimento. Então, onde eu estiver posicionando o meu mouse, tá ok? Olha lá. Então, façam esse exercício, né? Para quem não tem a prática aí do zoom, nós vamos utilizar bastante conforme o processo aí de desenho e tal. A gente vai utilizar bastante essa manipulação do comando zoom no mouse, tá? Outra situação é o que? Se você clicar na rodinha do mouse, o que acontece? Ele vai ficar essa mãozinha aí, ele vai transformar essa mãozinha que é o pan, ok? Então olha lá, aí eu movimento o meu desenho na minha tela, tá? Se eu quiser, por exemplo, no 2014 eu tenho essa opção, não sei se nas versões anteriores tem, mas em 2014, se eu clicar na rodinha do mouse e com ele clicado, posicionar também, rodar o mouse, ele faz os dois comandos ao mesmo tempo, tá? Olha lá. Então ele trava aqui e aqui é onde eu vou, se eu rodar a bolinha do mouse, ele vai fazer esse movimento do zoom. Então é só para vocês terem conhecimento aqui do mouse, como que ele vai funcionar. Uma outra situação, o zoom, trabalhando com zoom no teclado, com comando. Então a tecla Z, Enter. Tá? Eu tenho aqui embaixo, quando eu ativo o comando zoom, várias opções. Porém, o que nós vamos utilizar, por enquanto, é o que? Dá o Z, Enter, tá? Ativamos o comando zoom, e eu vou marcar aqui, ó, abrir uma janela, só dar o primeiro clique, não preciso ficar com o botão clicado, tá? Só dou o primeiro clique, abro a janela onde eu quero aproximar e dou o segundo clique. Então ele vai fazer esse movimento para mim, ele vai trazer o zoom, olha lá, Z Enter, tá? Eu vou pegar essa janela aqui, por exemplo, ó, primeiro clique, segundo clique. Então ele vai aproximar para mim esse desenho onde eu fizer essa janela, tá? Um outro comando dentro do zoom é o Z Extend, tá? Extends aqui, ó. Eu não vou clicar aqui, lógico, né? Então cada inicial de cada subcomando, vamos chamar assim, cada inicial dele, repare que aqui nessa versão de 2014 ele está em azul. Para quem tem outras versões, às vezes está em negrito ou em letra maiúscula, tá? Então é assim que a gente identifica o subcomando para ativar ele no comando, tá? Digitando aqui. Então, o que eu preciso? O Extends. Então, eu já dei o comando Z, Enter. Vou pressionar o que? A letra E, tá? E, Enter. Então, tudo que tiver na minha área de trabalho, no meu desenho aqui, ele vai enquadrar isso para mim na minha tela. Então, por exemplo, eu tenho aqui um círculo aqui, tá? Desenho aleatório aqui. E estou trabalhando com o meu desenho e aquele círculo está desenhado, tá? Foi desenhado aqui do lado. Estou trabalhando com o meu desenho, enfim.
Quando eu dou o comando Z Enter e Enter, olha o que acontece. Ele enquadra também tudo que tiver de desenho na minha área de trabalho. Tá? Tanto é que ele enquadrou aqui esse círculo. Vamos supor então que eu tenho um outro círculo aqui embaixo. Ó. Um outro desenho. Tá? Olha lá. Tem um outro desenho. Então estou trabalhando com o meu desenho. Z Enter e Enter. Ele vai colocar também esse desenho dentro do meu Zoom Extents. Tá? Ele vai enquadrar tudo, realmente tudo que tiver na minha tela de trabalho aqui. Tá? O comando para apagar. Para apagar, o que eu faço? Eu seleciono. Muita gente usa o delete do teclado. Tá? Eu não gosto, por quê? Porque a maioria das vezes a gente tem que tirar a mão do mouse e apertar o delete com a mão direita. Ou então você inverter a mão, passando em cima de todos, trazendo a mão para o outro lado aqui do botão delete e apertar o delete. Funciona, tá? Não utilizo muito. Qual que eu utilizo? Seleciono, comando E e Enter. Tá? Vou pegar esse de baixo, E, selecionei, comando E e Enter. Agora, Z Enter e Enter. Olha lá, aproximei, enquadrei todo o meu desenho na tela. Tá? Então, façam esse exercício aí com o comando Line, que vocês aprenderam aí já na primeira aula. Então, faça uma linha aqui do lado. Deixa eu só desligar Tá ativo aqui. Aí. Então, faça um desenho aqui, uma linha qualquer do lado, tá? E façam esse teste de Z Enter e Enter. Ele vai enquadrar na tela. Tá? E façam também essa manipulação do zoom e do pan usando o scroll do mouse. Tá? Para apagar, lembrando, então, seleciona e Enter. Com a barra de espaço é o nosso Enter, relembrando aí a nossa primeira aula. Um outro comando, tá? Que eu vou passar aqui para vocês também, embora vai acontecer isso várias vezes, eu tenho certeza que não vai ser lembrado. É o que? Reparem que todas onde seria um arco, ele está dessa forma, ele ficou dessa forma. Se eu clicar aqui, tem o ponto de inserção aqui do centro, reparando que isso aqui é um arco. Tá? Então ele ficou desse jeito aqui, por quê? Acontece quando a gente trabalha com círculo, com arco ou alguma coisa assim, acontece às vezes do AutoCAD ele traz o arquivo desse jeito. Tá? Então o comando para regenerar isso daqui, para trazer ele de volta, qual que é? É o comando RE, de regen, tá? De regenerar. Então RE, Enter. Olha lá, né? Voltou a ser o arco que eu preciso. Se eu aproximar mais um pouquinho, o que vai acontecer? Tem mais, ele está facetado aqui ainda. Se eu aproximar e dar o comando RE Enter, então ele arredondou mais um pouco. E assim por diante, tá? Não precisa ser 100%, porque depois ele até acaba voltando, às vezes, aquela situação anterior aí que ele fica facetado. Então esse é o nosso primeiro comando aí do prédio, tá ok? Vamos então para o nosso segundo arquivo, que é, deixa eu abrir aqui, o selecionar e apagar. Outra manipulação também de como selecionar. Deixa eu F7, tá? Para tirar toda essa grade aqui, os grips aqui, o grid, aliás, aqui atrás está todos esses quadradinhos. O F7, ele, lembrando que ele desativa ou ativa, tá? O grid off, grid on. Então eu vou deixar desligado para visualizar melhor. A seleção é o seguinte: quando eu clico aqui da direita, aliás, da esquerda para a direita, ele abre uma seleção da cor azul, tá? Comando ESC para sair do comando. Quando eu clico da direita para a esquerda, ele abre uma seleção verde, tá? Isso é o sentido, como que funciona, por que ele tem essas duas formas de fazer uma seleção de objetos. Funciona da seguinte maneira: quando eu tenho uma seleção da esquerda para a direita, que ele abre esse azul,
Para eu selecionar um objeto como esse, por exemplo, eu vou aproximar aqui. Como eu seleciono esse objeto? Eu posso simplesmente clicar nele. Tá? Mas não é essa a nossa ideia aqui do nosso comando de selecionar. Tá? Não é nem comando, é manipulação aí do desenho. Quando eu tenho a seleção da esquerda para a direita em azul, para eu selecionar esse objeto, esse círculo aqui, por exemplo, eu tenho que estar todinho esse objeto dentro da seleção azul. Olha lá. Então, cliquei lá, arrastei aqui a janela e consegui selecionar. Tá? Ele tem que estar inteiro dentro da parte azul. Se eu estiver só um pedacinho aqui para fora, por exemplo, eu não consigo fazer a seleção dessa forma. Tá, ok? Eu não consigo. E o da esquerda, né? O da direita para a esquerda que abre no verde. Eu posso simplesmente fazer essa seleção e um pedacinho só que eu passar dentro desse objeto, que ele estiver dentro da seleção verde, eu já consigo selecionar. Então é por isso que é feito dessas duas maneiras. Muito importante pelo seguinte: se eu quero selecionar só esses círculos, por exemplo, de dentro, né, eu não vou ficar selecionando um por um, né, e muito menos fazer da seleção verde, porque se ele vai estar passando nesses círculos maiores também, então ele vai selecionar tudo. Eu tenho que fazer o quê? A seleção dos círculos menores, eu tenho que fazer da esquerda para a direita, que é a seleção azul. Reparem que os círculos maiores também estão passando dentro dessa seleção azul, porém eles não estão inteiros dentro da seleção azul. Os únicos que estão inteiros são os círculos menores, por isso que eu consigo agora selecionar. Então, primeiro clique, segundo clique. Tá? Dessa forma, ao contrário da seleção verde, da direita para a esquerda, ele vai selecionar todos os objetos, porque os círculos maiores estão um pedacinho só que passar dentro dessa parte verde, ele vai selecionar. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Faço a manipulação do selecionar. Tá? Eu posso selecionar todo ele assim, posso selecionar todo ele assim. Para fazer a seleção, por exemplo, desse objeto aqui, ó, né, desses dois que estão marcados aqui no branco. Vocês vão marcar com a seleção azul dessa forma. Aí eu consigo dar o comando E, Enter. Tá? Então eu selecionei daquela maneira. Se eu tivesse feito a mesma seleção, só que ao contrário, a parte verde, olha o que vai acontecer. Vai selecionar todos esses objetos que foram apagados. Comando U para voltar, tá ok? O Enter, que é a mesma coisa que essa setinha aqui, ó, que é o undo. Então, olha lá, eu vou só então explicando para vocês a questão da seleção, tá? E para apagar também já foi passada aí no exercício anterior do prédio. Então, clico, seleciono essas duas aqui e deleto com o comando E, Enter, tá? Na verdade, eu não vou deletar com o comando Delete, comando E, Enter. Seleciono primeiro e Enter. Tá? E, então treine bastante essa questão da seleção. Tá? Não precisa deletar todos os desenhos, é mais para selecionar mesmo. Eu quero selecionar só esse daqui. Então eu faço essa seleção. Tá? Eu vou selecionar esse outro próximo desenho. Não preciso apertar Ctrl, tá? Para selecionar um próximo desenho. Eu só vou selecionando na ordem que eu quero selecionar, ok? Por exemplo, então, para selecionar esse círculo grande aqui, eu não posso fazer essa seleção, porque ele vai selecionar os outros menores também que estão dentro desse outro maior. Tá? Como que eu faço? Eu simplesmente abro essa seleção verde clicando na linha dele aqui, eu faço assim, tá? Abrindo essa seleção. Quando eu seleciono e não quero fazer nada, selecionei errado, aperta ESC para cancelar o comando. Tá? Então nós estamos cancelando o comando que foi feito no caso da seleção. Tá ok? Então, maravilha. Treine bastante. Tá? O primeiro aqui, que é o prédio do zoom. E essa questão da seleção também, da direita para a esquerda, esquerda para a direita. Então vamos agora para o comando Polyline. Vou explicar aqui a diferença do comando Polyline para o comando Line, que nós aprendemos aí na primeira aula. Eu vou realizar aqui um comando
Polyline. Eu vou fazer aqui fora, tá, do círculo aqui, porque vocês vão fazer exercício aqui. Eu só vou explicar então essa diferença. Então, com F8, comando PL, Enter, clico no primeiro ponto, clico no segundo, com F8 destravado. Lembram, né? Se eu travar o F8 aqui, deixar o Word ligado, ele vai fazer nos eixos em X e Y, tanto para cima, para baixo, direito ou esquerdo, mas ele trava em 90 graus. Com F8 desligado, ele fica 360 graus aí para clicar onde eu quiser, tá? Então estou dentro do comando Polyline. Vou realizar um desenho qualquer aqui. Enter para finalizar. E vou fazer o mesmo desenho, tá? Bem parecido aqui, com o comando Line. Aqui e aqui. Beleza. Visualmente nós não temos diferenças dos desenhos. Porém, o Polyline ele vai facilitar em muitas situações. Qual que é a principal diferença entre um desenho e outro? Esse daqui, por exemplo, quando eu clico aqui, foi feito com o Polyline, tá ok? Então, quando eu clico no objeto, ele é um objeto inteiro, tá? Comando ESC. Esse outro aqui, com o comando Line, ele fica segmentado. Cada um desse é uma linha, tá? Embora eu tenha feito no mesmo comando, Line, porém ele fica segmentado. Esse daqui, o Polyline, ele fica um objeto só. Uma outra diferença é o que? Eu vou selecionar aqui e selecionar aqui. Reparem que aqui eu tenho um grip aqui diferente, tá? Ele é um tracinho diferente do Line, que eu tenho um quadradinho. Esse que tem um tracinho no Polyline, eu consigo converter ele em arco, ou então adicionar vertex, ou o stretch, que seria só movimentar. Tá? Esse outro aqui eu não consigo fazer nada. Então olha lá, no Polyline, quando eu realizo uma linha, ele tem esse grip. Eu posso simplesmente posicionar, não preciso clicar, é só posicionar meu mouse em cima e ele abre as opções que eu tenho dentro desse grip. Tá ok? Nesse daqui também. Tá? Remover vértice e tal, adicionar stretch. Esse aqui eu só tenho duas opções aqui. Então, essas são as principais diferenças entre um e outro. Eu vou passar agora o exercício aqui, que vocês vão fazer, que é o seguinte. Com o comando Polyline, PL Enter, clico no Endpoint, tá? Com F8 travado, eu vou puxar aqui, ó, a unidade de 20, seria 20 metros. E reparem que dentro do Polyline eu tenho outros subcomandos. Tá? Tem outras formas de continuar a realização do Polyline. No nosso caso, por enquanto, nós vamos aprender o arco. Tá? F8 destravado, para poder girar aqui, né, os 360. Qual que é a inicial? É o A. Então, dentro do Polyline, vou digitar A, Enter. Reparem que ele vai agora fazer um arco. Tá? Deixa eu aproximar aqui. Ó. Ele vai fazer um arco. Então, aleatório, tá? Eu vou fazer um arco aqui e um arco aqui, tá? Vamos voltar. Como é que eu faço para voltar a fazer uma linha agora? Reparem que agora eu não tenho, outros subcomandos. Dentre todos esses comandos que eu tenho agora, eu tenho o Line. Novamente aqui, ó. Então, digito L, Enter para voltar o meu Line. Posso ligar ou desligar meu F8 para ele fazer o comando. Então eu vou puxar para baixo aqui mais 20, tá? Com F8 ativo para ele ficar no eixo certinho. Vou desligar meu F8, por quê? Eu vou entrar agora de novo com o arco. Então comando A, Enter. Reparem que eu não saí do comando, tá? Não apertei ESC e não dei Enter duas vezes para finalizar. Olha só, quando eu tenho a realização do meu arco com F8 ativo, ele faz dessa forma, tá? Com F8 desligado, eu já consigo movimentar a abertura desse arco e tudo mais. Então, eu vou fazer aqui, mais um arco aqui, mais um arco aqui,
outro aqui, outro aqui, tá? Vocês vão fazer esse exercício, não precisa ser mais visual do que digitar medidas, tá? Principalmente quando se trata de arcos. É mais para conhecer o comando, esse por enquanto, e quando for necessário aqui digitar alguma medida, os parâmetros desse arco, aí nós vamos aprender. Tá? Reparem que eu tenho aí a medida dele e tenho também os graus, né? Que a gente vai, quando for chegar a hora, eu vou explicar certinho no comando, dentro já da realização das plantas, tal, dos cortes, dos desenhos, na hora que for necessário. Então, olha lá. Comando L novamente, Enter. F8 ligado. Vou digitar mais 20 aqui. Vou digitar 20 para cá. Vou digitar 20 para cá. E vou finalizar com A, Enter de novo, para formar o arco. Desliguei o F8. Reparem que eu desliguei o F8. Vou finalizar ele dessa forma. Dou comando Enter, tá? Para finalizar. Então, tá feito o nosso polyline. Se eu selecionar, der um clique nele, o que vai acontecer? Ele vai ter, vai ser uma linha só, uma linha com uma seleção só, como se fosse um objeto só. Como se fosse não, ele fica um objeto só. O que vocês vão fazer depois da realização desse objeto? Não necessariamente tem que ser igual, tá? Vocês vão fazer dentro desse círculo, por isso que tem o círculo aí, que é para ter um controle um pouquinho melhor da questão do arco, do polyline, e transformar ele em arco e line, tá? Para ter um controle melhor aí, para não ficar tão perdido dentro do espaço aqui, né? Então, é só por isso. Então, depois de feito esse comando, vocês vão fazer o seguinte: onde nós temos a reta, né, onde foi feito pelo line, ficou esse grip. O que eu vou fazer? Vou posicionar em cima dele e vou converter ele em arco. Olha lá, converter em arco. Vou fazer ele um arco aqui, puxa aleatório. Onde eu tenho o arco, eu vou converter para line. Então, converteu em line. Eu não vou puxar em nada, porque ele vai ligar esse ponto a esse ponto, já é automático, ele vai transformar. Aqui é um arco, então eu vou converter em line. Então, ligou esse ponto a esse. Esse daqui foi feito um line, eu vou converter em arco e vou puxá-lo, tá? Tanto para um lado como para o outro, não tem problema nenhum. Desde que fique dentro aí do círculo. Esse daqui eu vou converter em line. Este vou converter em line, um por um, tá? Este eu vou converter em line. Este aqui também. Como que eu sei, né? Se eu fiz o line, eu fiz a reta? Porque às vezes fica uma curva bem suave, assim, a gente acaba não percebendo, né? Se eu clicar aqui e estiver aqui para converter em line, é porque ele é um arco, tá? Se eu clicar aqui e estiver converter em arco, é porque é um line, tá? Ele sempre vai ser inverso do que está lá. Então, converter em line, olha lá. Por isso que tem que ser segmentado, tá? Entre esses dois pontos tem esse, transforma. Entre esses dois pontos, vou transformar em arco, puxar ele para o canto aqui. Esse daqui, que é o próximo, converter em arco. Esse daqui também é em arco. Esse daqui em line. E este daqui em line. Tá? Feito isso, se você quiser fazer o contrário, né? De trás para frente, lá do final para o início, fazer o inverso para fixar bem. Tá? Não tem, aí você já vai ter um pouco mais de prática. Opa, cliquei errado aqui. Vai ficar com um pouco mais de prática dentro do comando, e a agilidade, isso daqui dentro do AutoCAD da agilidade é o que faz a diferença aí em qualquer desenhista hoje, em qualquer profissional. Né? Que você demora às vezes 1 hora para fazer um desenho e o outro profissional demora 20 minutos, tá? Existe realmente, não estou falando besteira não, tem gente que demora mesmo muito tempo para fazer um desenho, sendo que sabendo certinho como desenhar, dá para se fazer em muito menos tempo, mais da metade do tempo.
Ok? Então façam esse exercício e salvem como. Então é Ctrl, aliás, antes de salvar como, nós vamos começar a utilizar agora, ó, o Z, Enter e Enter. Enquadrei todo na minha tela, depois de feito o desenho, Ctrl, Shift, S. Vai abrir salvar como, coloquem aí, ó, exercício, o 3, o Polyline, salva como exercício, tá? Para manter aí o arquivo original. Então, lembrando, confirmando aqui se foi feita a configuração lá na primeira aula, tem que estar em 2007, tá ok? Salvar. Então, nós vamos, agora ele vai entrar aqui o nome como exercício, né? Eu salvei como. Vamos abrir o próximo, que é Polyline exercício, o Extend. O Extend, o próprio nome já diz, né? Eu vou estender uma linha. Então, olha lá. Vamos começar por aqui, por esse desenho. Eu vou estender uma linha. Como que funciona o Extend? O Extend, eu tenho duas maneiras de serem feitas aí o desenho. Então, eu vou até salvar aqui. Nós vamos fazer de duas formas diferentes, tá? Vou salvar aqui do lado, fica melhor. Ctrl S. Esse arquivo vai para vocês aí. Então, olha lá, vou começar na primeira maneira. A primeira maneira de realizar é o comando, então, Extend é o EX no teclado, tá? EX, vai aparecer aí. Enter. Ele pede para selecionar, eu não vou selecionar nada, eu vou dar um outro Enter, tá? Por quê? Agora, eu tenho aqui uma linha inteira. Vou mostrar para vocês. É uma linha inteira. Começo, meio e fim, tá? Esse comando é o seguinte, EX, Enter, Enter. Eu tenho que clicar na metade da linha que eu quero estender. Então, se eu quero estender essa linha aqui para cá, para esse ponto aqui, para o próximo ponto, que o comando funciona assim, ele vai sempre pegar o próximo ponto, dessa primeira forma que eu estou explicando. Então, eu tenho que clicar na metade da linha para ser estendido até lá. Dou Enter para finalizar. Tá? Como pode ser feito? EX, Enter, Enter e clico na metade da linha. Ponto, Enter. Tá? Acabou assim. Eu vou dar o comando de novo. EX, Enter, Enter. Reparem que eu posso fazer simplesmente clicando, sem precisar dar o comando de novo. Mas eu vou pedir o seguinte, sempre façam uma linha para fixar bem, porque da outra maneira, ele é um pouquinho diferente, porque nós temos que selecionar até onde essa linha vai ser estendida. E dessa primeira forma aqui que estou explicando, ela tem que dar aqueles dois enters iniciais. Então, olha lá, EX, Enter, o exercício vai ser feito dessa forma, EX, Enter, Enter mais uma vez, clico na metade da linha que eu quero que estenda até o próximo ponto e dou o Enter para finalizar, tá? Então, eu vou digitar de novo, EX, Enter, Enter mais uma vez, clico na metade dessa linha que eu quero que estenda até lá. Maravilha, Enter. Agora, eu vou estender então essa outra linha até aqui e eu vou estender esse pedaço da linha até aqui embaixo. Reparem só um detalhe. Inicialmente, o nosso exercício, esse centro estava aqui, tá? Como eu estendi a linha, o centro dela foi alterado, porque ela aumentou. Então, onde que eu tenho que clicar? Eu tenho que clicar desse ponto, tá? Até aqui em qualquer ponto, em qualquer lugar dessa linha, para estender ela para cá. Então, EX, Enter, Enter, como meu centro, eu sei que ele está mais ou menos aqui, eu vou clicar para cá, tá? Eu clicando aqui, ela estende até o próximo ponto. Dessa aqui, a mesma forma, tá? EX, Enter, Enter, clico para ir até o próximo ponto. Enter para finalizar. Agora, eu vou pegar aqui de cima, essa linha aqui, eu vou estender até aqui e depois estender até o próximo ponto, tá? EX, então, Enter, Enter mais uma vez, clico na metade da linha que eu vou estender. Ela estendeu até o próximo ponto. Eu quero estender, então, até aqui. Então, clico mais uma vez, tá? Não preciso
sair do comando nesse caso aqui. Então, dou Enter agora para finalizar. Então, essa linha eu vou estender ela até aqui. EX, Enter, Enter. Clico uma vez, ela chegou até o próximo ponto, clico de novo para chegar até onde eu quero. Ok? Enter para finalizar e assim vai. Ó. EX, Enter, Enter mais uma vez. Clico para chegar até o próximo ponto. Clico mais uma vez para chegar até o próximo ponto. E clico mais uma vez para chegar até onde eu quero, tá? Que é até essa extremidade aqui, ó, por fora, ok? Enter para finalizar. Então, eu vou fazendo aqui. Ó, entenderam? Qualquer dúvida é só me perguntar. Beleza. X, Enter, Enter. Clico aqui, clico mais uma vez e clico até chegar lá. Enter para finalizar. EX, Enter, Enter. Clico aqui. Chegou. Enter para finalizar. EX, Enter, Enter de novo. Clico para chegar. Chegou outro ponto, outro. Chegou até o perímetro que eu quero. Enter para finalizar. EX. Opa. Se acontecer de você der um comando EX, dá o Enter e clicar já no objeto, dá o ESC, tá? Para sair. Você vai cancelar o comando. Porque às vezes acontece da gente tá fazendo EX e já clicar no objeto. E esquece de dar o segundo Enter. Tá? EX, Enter, Enter. Clicou. Tá? Chegou até o ponto que eu queria e finalizo com Enter. Tá? Então, EX, Enter, Enter e clico na metade da linha que eu quero que vai ser, que eu quero que estenda, né? Que ela vai ser estendida. Essa é a primeira forma de fazer o comando. Vamos para a segunda. Tá? A segunda forma, EX, Enter. Um Enter só. Eu vou selecionar até onde eu quero que essa linha vai. Que essa daqui, eu quero que ela vai ser estendida até lá, certo? Então, seleciono até onde eu quero que ela vá e dou um Enter. Agora sim, eu clico na metade da linha para ela estender até onde eu quero. Então, olha lá, EX, um Enter só, seleciono essa linha, porque é até onde ela vai, dou Enter e clico na linha que vai ser estendida. Enter de novo para finalizar. EX, Enter, seleciono essa linha que é onde vai ser estendido, Enter e clico para chegar até lá. Enter para finalizar. E assim por diante. EX, Enter, seleciono essa, Enter, clico na linha. Enter para finalizar. Agora vocês vão reparar o seguinte, até aqui normal, né? O porquê? É mais fácil a outra dessa primeira forma que a gente fez. Sim, nesse primeiro caso sim. Daqui para frente já não é o ideal. O ideal é o quê? Eu não preciso chegar essa linha aqui, ela tem que ser estendida até aqui embaixo. Até essa linha aqui, né? Até esse ponto. Então, na primeira forma que nós fizemos, com dois Enters, o que acontece? Eu tenho que clicar uma vez e clicar a segunda vez para chegar até esse ponto. Tá? Vou voltar. Da segunda forma que nós estamos aprendendo agora, EX, Enter, seleciono até onde ela vai chegar, dou Enter e clico na linha. Reparem que ela pulou esse ponto aqui e foi direto até onde eu selecionei. Então, posso finalizar meu comando. EX, Enter, vou selecionar essa linha aqui, dou Enter e clico na linha. Reparem que ela pulou esse ponto e veio até aqui. EX, Enter, essa linha, aliás, essa aqui, né? Ela vai ser estendida até aqui. Então, seleciono até onde vai ser estendida, dou Enter e clico na metade da linha. Reparem que nesse caso aqui já pulou um, pulou dois, chegou no terceiro ponto. Tá? Já passou direto. Enter para finalizar. EX, Enter, clico na linha até onde vai, Enter de novo, clico na linha que vai ser estendida. Enter para finalizar. Agora eu tenho essa daqui, ela vai passar por 1, 2, 3 e vai chegar já no quarto ponto, que é onde eu selecionei. Tá? EX, Enter, seleciono até onde vai, dou Enter e clico na linha. Olha lá, já foi direto. Tá? Da forma que a gente está fazendo anteriormente, como que vai ser?
clico 1, 2, 3, 4 vezes. Isso atrasa o nosso desenho, tá? É o que eu estava comentando. Então, se você fizer o comando dessa forma, dependendo da situação, que você tem que levar uma linha, passar uma linha por 50 objetos, 50 linhas, você vai ter que clicar 50 vezes. Ao contrário, com essa questão de você selecionar até onde ela vai ser estendida, eu só faço isso uma vez só. Então eu clico onde ela vai ser selecionada e clico na linha que vai ser estendida. Né? Eu clico na linha até onde ela vai ser estendida e clico na linha que vai ser estendida até esse ponto. Então com isso fica o nosso trabalho fica muito mais fácil. EX, seleciono, Enter, clico na linha. Né? EX, Enter, seleciono, Enter, clico na linha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. EX, Enter, seleciono que ela vai vir até aqui. Né? Essa linha aqui, se eu pegar a trajetória dela aqui, ela vai chegar nesse ponto. Clico e foi até lá direto. Enter. EX, Enter, seleciono essa linha, Enter e clico aqui. Tá? Feito dessas duas maneiras, então, o resultado final é o mesmo, porém nesse daqui, né, dessa segunda maneira, da segunda forma, nós adiantamos, conseguimos já acelerar um pouquinho o nosso desenho. Por conta do que? Não ter que ficar clicando várias vezes até chegar onde eu quero. Né? É para isso então que eu tenho essas três formas aqui de fazer o exercício, tá ok? Então, comando EX, nesse primeiro aqui, que nós vamos fazer, como que é? EX, Enter e Enter de novo. Então eu vou clicar um por um, 2, 3, até chegar lá no final. Beleza? Dou Enter. Nesse segundo, o que eu vou fazer? EX, Enter, eu vou selecionar a última linha, Enter e clicar na linha. Olha como foi bem mais rápido. Né? E nesse caso, no terceiro, EX, Enter, vou selecionar a linha do meio, Enter, tá? A quinta linha aqui, né? 1, 2, 3, 4, quinta, sexta linha. Tá? Seleciono a sexta linha, vou até lá e dou Enter. E aplico o comando de novo, EX, Enter, Enter, para continuar pedacinho por pedacinho até o final. Tá ok? Então esse é o comando, comando Extend, muito utilizado mesmo, tá? Nos nossos projetos aí nós vamos utilizar bastante esse comando para ajustar em algumas partes que nós temos que aumentar, ou então às vezes até diminuir, aí fica faltando um pedacinho para chegar à linha e tal. Eu vou mostrar essas situações aí como rotina de trabalho, né, onde nós vamos usar. Então, salve, dá o zoom extend, não vai esquecer. Tá? Terminou esse daqui, zoom extend, Z Enter e Enter, Ctrl Shift S e vão salvar como aula extend, tracinho, exercício. Beleza? Então, vamos abrir agora o nosso quinto arquivo, que é o fillet. Tá? O fillet, ele tem duas maneiras de serem feitas também. Tá? Eu posso fazer eu vou só mostrar para vocês aqui. Eu posso fazer assim, como também, como também dessa forma. Tá? É o mesmo comando, porém só tem a variação dele aqui do subcomando. Tá ok? Deixa eu voltar para explicar então certinho. Vamos lá. O nosso primeiro aqui, tá? Tem alguns exercícios, algumas coisas que a gente vai utilizar. Então, nesse nosso primeiro, o que acontece? Eu tenho uma linha inteira e uma linha inteira. Tá? São duas linhas aí. Eu preciso cortar esse pedaço aqui e cortar esse pedaço aqui. Tá? Vocês vão aprender aqui mais para frente nesse vídeo o comando trim, que é para cortar. É diferente, tá? A situação é diferente. Dependendo da situação, nós usamos o fillet. Dependendo da situação, nós vamos utilizar o trim. Então, olha só. No caso do fillet, eu vou
clicar na metade da linha que eu quero que fique, tá? Que é essa aqui de cima, e na outra metade da linha que eu quero que fique, que é essa daqui pro lado direito. Então, F, Enter, tá? Comando F, Enter. O meu comando está ativo. Porém, reparem aqui, ó, que eu tenho raios, tá? O raio, rádios, né? Como está escrito aqui, os raios, o raio tem que estar zerado, tá? Não posso ter nada aqui, porque senão ele vai fazer aquela curva como eu mostrei aqui, vai fazer um arco, né? Dando zero aqui, tá tudo beleza. Então eu vou clicar na linha, na metade da linha que eu quero que fique, e na outra linha, na outra metade que eu quero que fique. Ele vai cortar automaticamente o que estiver cruzando aí, né, entre um e outro. Então, nesse próximo aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, vou fazer de novo aqui, eu vou salvar esse, vou copiar aqui para baixo, eu vou explicar já o comando copiar também para vocês aí, para não, como que vai funcionar, copiar e mover. Nesse aqui de cima, como que nós vamos fazer? F, Enter, raio tá zero. Então, eu vou manter essa de cima e vou manter essa do lado direito. Maravilha. Agora, aqui embaixo, como que eu vou fazer? Eu vou fazer com raio, a mesma linha, só que eu vou fazer com raio de ponto 1, tá? Que seria aí 10 centímetros. Como que é feito? F, Enter. Ele está me pedindo no subcomando o raio. Então, R, Enter. Qual a medida do raio? Ele está me perguntando. Especifique aí o fillet do raio, né? Então, é ponto 1 ou 0.1. Era mesmo. Dou Enter. Reparem agora, o meu raio está ponto 1. Clico na linha que vai ficar, na metade da linha que vai ficar, e posiciono o mouse em cima aqui dessa outra. Reparem que ele já vai me dar aqui uma previsão, tá? Ele vai me dar uma prévia de como vai ficar. Então eu vou clicar aqui. Então ele ficou com raio de ponto 1, ok? O mesmo desenho. Aqui em cima, agora eu quero que fique essa linha de cima e que fique essa do lado esquerdo. Como que eu vou fazer? Mas que vai ter que ficar assim, tá? E não com raio. Para isso, quando nós digitamos o fillet e acrescentamos um raio, o que acontece? Ele mantém o raio que foi digitado. Tá? Eu não quero que tenha raio, que fique com raio nenhum aqui. Então, como que vai ser? O raio tem que ser 0. Tem que entrar no R de novo, digitar 0, Enter, e aí sim eu clico na parte que eu quero e na parte que eu quero. Zerou. Nesse daqui, eu vou manter essa parte de cima e essa do lado esquerdo, porém com um raio de ponto 1. Então, F, Enter. Meu raio está zerado porque eu zerei ele aqui em cima. R, Enter para colocar o raio que eu quero. Ponto 1, Enter. Clico na metade que fica e clico na metade que vai ficar. Ele me dá a projeção. Se estiver tudo certo, só clicar. Tá? Nesse aqui de cima, vamos voltar aqui, no de cima, vai ficar essa da parte esquerda e vai ficar esse da parte de baixo. Então, fillet, não esqueçam de mudar o raio para 0, porque o último raio que eu digitei, ele fica gravado. Então, R, Enter, 0, Enter, clico na metade que fica, clico na metade que vai ficar. Maravilha. Nesse daqui eu vou usar o raio. Fillet, Enter, F, Enter, raio, R, Enter, ponto 1, Enter, clico na metade que fica e clico na metade que fica. Tá? Esse daqui vai ficar o do lado direito e o de baixo. Então, Fillet, Enter, R, Enter, vamos zerar, colocar 0, Enter, fica nessa metade e nessa metade. Tá? Tanto faz a ordem, tá? Se eu clicar nessa e... Opa! Espera lá, só um minutinho. Aí. Se eu clicar nessa metade primeiro e nessa metade, tudo certo.
Se eu clicar nessa metade aqui e nessa metade aqui, também dá certo, tá? Independente aí se você vai clicar nessa de baixo ou do lado primeiro, não tem problema. A de baixo, fillet, raio, ponto 1, enter, clico aqui e clico aqui, tá ok? Então vocês vão fazer esse exercício aqui. Eu vou deixar esses dois para vocês fazerem. Eu vou mostrar aqui, tá? Eu não vou explicar realmente como que vai ser. Eu vou mostrar como que eu vou fazer. Fillet R 0, tá? Esse aqui vai ficar assim. Opa. Isso aqui, assim. Quando eu tenho, na versão 2014 do AutoCAD, não sei se nas anteriores tem, tá, essa opção, é o seguinte, o fillet ele funciona também quando eu tenho paralelas, tá? Porém ele vai fazer o que nessa paralela? Ele vai me montar um semicírculo aqui, um arco aqui também, tá? Então, fillet, independente do meu raio, tá? Ele vai me mostrar aqui a projeção de como vai ficar, tá? Independente do raio, isso daqui. Ó, fillet raio 0, clico aqui, meu raio tá 0, e aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa. E aqui também. Sempre na metade, né? Reparem que eu tenho duas linhas, sempre nessa metade que eu quero que ele faça isso daqui. Então eu vou clicar nessa metade e nessa metade. Tá? Se eu clicar, por exemplo, nessas duas metades de cima, ele faz esse movimento. Tá? Ele vai fazer essa parte do desenho. Por isso que tem que ser na metade que eu quero. Então, só para explicar, aqui é ponto 1 também, tá ok? Esse primeiro sofá vai ficar com o canto vivo, assim, né, que a gente chama, seco, e esse daqui com raio de 1. Depois vocês façam também essa paralela aqui, tá? Só clicar nas duas paralelas, vai funcionar do mesmo jeito. Ctrl Shift S, desculpa, vamos lá, o Zoom Extend antes, claro, Ctrl Shift S, e vocês vão salvar aí para ficar tudo certinho. Eu vou voltar aqui no desenho para manter o arquivo, tá? Porque eu vou salvar isso aqui, Ctrl S, beleza. Então aqui, vamos agora para o sexto comando, que é o círculo, Open. Bom, o comando círculo dentro da arquitetura, ele não é propriamente usado o círculo mesmo como desenho, tá? A gente utiliza ele para algumas referências, para pegar exatamente para isso, para algumas referências, tá? Dificilmente você vai ter uma arquitetura que você vai usar um círculo inteiro, né? Sempre vai usar, às vezes, uma parte do círculo, um arco ou alguma coisa assim. Porém, né, eu vou passar a explicar para a gente pegar essas referências na hora que eu for utilizar, explicar. Falar, olha, aqui lembra do círculo e tal, nós vamos fazer um círculo aqui para essa referência. Que eu uso muito no corte, para usar em corte de telhado, por exemplo, na parte do telhado. Tá? E também para locação de portas. Né? Na hora da porta você tem que ter uma boneca, que o pessoal chama de boneca, outros chamam de palheta, né, de 10 centímetros aí da parede. Então, eu utilizo o círculo para fazer isso. Aqui o círculo, como que nós vamos utilizar? Comando C, tá? Ele vai utilizar aqui o círculo, Enter. Eu vou clicar no centro do círculo. Por quê? Ele está me pedindo aqui o raio. Tá? Eu tenho a opção de digitar o diâmetro, porém ele está, como padrão do AutoCAD, nós digitamos o raio. O raio, no caso aqui, eu vou digitar 10, tá? Tanto faz o lado, né? Então, eu digito 10. Então, comando C, Enter, clico aqui, movimento o mouse para onde eu quero, independente do tamanho, porque eu vou digitar uma medida, então não tem problema nenhum. Digito 10. Aqui embaixo, nós vamos fazer o C, Enter, clico aqui e clico onde? Na perpendicular. Lembrando que, para ele clicar, você conseguir clicar aí na perpendicular,
eu tenho que estar com o meu, aqui dentro do F3, o perpendicular ativo, senão ele não vai conseguir, reparem que ele está marcado, senão ele não vai conseguir pegar a perpendicular aqui, tá ok? Então, aí eu clico aqui na perpendicular, comando C, Enter, aqui e aqui, tá? Tanto faz lá ou aqui, porque tá tudo certinho aí já. Então, esse eu digito o raio de 10, esse eu digito o raio de 10, esse eu clico aqui e clico na perpendicular, tá? São duas formas de fazer. E nós vamos fazer um círculo agora aqui no centro, lembrando que o midpoint lá do nosso F3 tem que estar selecionado. Então, vou clicar aqui, C, Enter, e digitar a medida de 5, raio 5. Aqui também, C, Enter, raio 5, tá? Reparem o seguinte, só para lembrar vocês, quando eu digito C, Enter, clico no centro e digito 5, o meu último comando qual que foi? Não foi um círculo? Foi um círculo, então não preciso apertar C, Enter de novo, eu só dou Enter, né? E vou clicar no centro aqui. No meu último comando, não foi um raio de 5? Reparem que aqui dentro desse colchete, dentro desse sinal de maior, menor, aliás, né? Ele fica marcado também meu última medida. Então, eu tenho a última medida de 5, só apertar Enter de novo, ok? Então, Enter, clico no início, puxo o mouse para dar o círculo, para abertura, e dou Enter de novo, não preciso digitar. Enter, clico e Enter. Tá? Vou fazer de novo aqui então esses três. Ó. Aliás, os 4, né? C, Enter. Tem que fazer o primeiro. Digito 5. Depois, Enter, clico, Enter. Enter, clico, Enter. Enter, clico e Enter. Tá? Eu estou passando isso para vocês pela a questão agilidade no desenho, sempre, tá? Eu vou pegar em cima mesmo dessa questão de agilidade do desenho, por isso que eu estou passando dessas formas aqui, dessa maneira de fazer, tá? E não ficar digitando sempre. Eu estou pedindo para digitar alguns comandos, sempre está digitando para gravar o comando, a forma da realização do comando, a maneira de fazer o comando. Tá? No caso do círculo é só o comando C, então não tem problema. Do extend lá, que é o anterior que a gente viu, aqui o exercício 4, né, que foi esse daqui. Então esse eu vou pedir para vocês irem fazendo toda a linha, sempre fazendo, porque eles são tem duas maneiras, né, de realização do comando. Então por isso que eu estou pedindo para vocês isso. No caso do círculo, não tem essa necessidade. Tá? Comando C, Enter. Vou clicar aqui. Eu vou digitar aqui uma medida de 8. Tá? Eu poderia fazer aqui o seguinte. Eu posso fazer aqui o comando Enter e Enter aqui, só seleciono não, porque eu vou mudar a minha medida. Tá? Minha medida aqui é 5, né, anterior, e aqui é 8. Por isso que eu tenho que refazer mesmo o desenho, que eu tenho que digitar a medida. Tá? Como eu fiz, meu último comando foi um círculo de 8, é só o quê? Dá o Enter, clico no ponto, meu 8 já está digitado aqui anteriormente, dou outro Enter. Tá? Enter, que é o comando círculo, clico, Enter, Enter de novo, clico e Enter. Tá? Vai ser feito assim. Agora aqui eu tenho uma situação que é o seguinte, eu tenho esse triângulo e eu tenho que colocar um círculo aqui dentro. Como que eu vou conseguir, né? Encostando aqui nas 3 tangentes, no caso. No nosso... Eu vou explicar aqui por cima, que vai ser o jeito mais fácil. Tá? No Draw, clicando aqui em Draw, lembra que eu tenho aqui o círculo, né? Naquela primeira aula que eu apresentei para vocês lá, onde estavam os comandos, está aqui no Draw o círculo. Quando nós digitamos o comando C, Enter, aqui embaixo. Quando nós digitamos o comando C, Enter, e começamos a realizar o comando, o que o AutoCAD traz para a gente como padrão? Esse primeiro. Clico no centro, depois eu vou para o raio. Né? Digito o raio, que é o que nós estamos fazendo até o momento. Para colocar
um círculo dentro desse triângulo aqui, eu preciso clicar em 3 tangentes. Então, círculo, eu tenho aqui, ó, tangente, tangente e tangente. É esse que eu vou utilizar. Então, eu vou clicar aqui nesse última opção do círculo e vou fazer o quê? Ele está pedindo para especificar o primeiro ponto. Meu primeiro ponto pode ser ou essa tangente, ou essa, ou essa. Reparem que eu tenho já aí um símbolo, né, da tangente marcado. Então eu vou definir esse primeiro aqui, primeira tangente. Depois ele me pede o segundo ponto da tangente. Vou clicar aqui. Depois me pede especificar o terceiro ponto da minha tangente. E vou clicar aqui. Então ele já criou, dentro das especificações das 3 tangentes, eu já tenho então o meu círculo montado. Se eu apertar simplesmente o Enter agora, o que vai acontecer? Ele vai me trazer o círculo do centro para o raio, que é o que a gente fez até então. Tá? Ele não vai ativar o meu último comando, que é das 3 tangentes. Tá? Então eu tenho que refazer, ir lá no Draw, círculo, tangente, tangente, tangente. Clico aqui, especifico a primeira, a segunda e a terceira tangente, tá? Para ser realizado dessa forma, ok? Então, façam esse exercício dessa maneira. Aqui dentro do triângulo, coloquem aí dentro do Draw, círculo, tangente, tá? Para fazer, pegar as 3 tangentes aí, que é um caso que a gente precisa. Qualquer dúvida, só me chamar aqui. Zoom, Enter e Enter, Zoom Extender, Extend, Ctrl Shift S para salvar como, e coloquem aí 6, círculo, tracinho, exercício, tá ok? Eu não vou salvar aqui, porque esse arquivo é o que eu vou mandar para vocês aqui na pasta, ele vai mandar um arquivo executado, ok? Vamos então para o nosso 7º, que é o polar. Tá terminando. Tá? Só uma explicação, então, porque eu coloquei tantos comandos assim, né? Nossa, vai virar uma confusão. Essa segunda aula, eu quero concentrar todos os principais comandos nessa segunda aula. Pelo menos os principais comandos que eu utilizo para realizar a utilização do meu trabalho. Por que isso daí? Porque se você tiver lá na aula 10, aula 20, aula 30 e tiver uma dúvida do comando, você vai procurar na aula 2, tá? Na aula 1, que é o line lá que nós vimos, e a aula 2 com os principais comandos, tá ok? Então, nossa, eu estou com dúvida, como que eu faço o extend? Eu vou lá na aula 2 para ver o vídeo. Como que eu faço o fillet? Eu vou lá na aula 2. Só exatamente por isso, para concentrar os comandos numa única aula, tá? Para você não ficar, será que está na aula 4? Será que está na aula 5? Na aula 3? Então é só por isso que eu concentrei todos os principais comandos aqui nessa aula 2, tá ok? Então vamos lá. O polar, tá? O polar ele funciona da seguinte forma. É esse ícone aqui embaixo, ó, Polar Tracking, tá? F10. Eu não vou clicar no meu F10 aqui, senão eu paro o programa de gravação, tá? O F10 ele desliga aqui o programa que eu estou gravando a aula para vocês. Vocês vão pressionar então o F10 se ele não estiver ativo aqui, ó. No meu caso ele não está. Eu vou clicar aqui, Polar On, tá? Com o botão direito, se eu clicar em cima dele, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho alguns números. Significa o quê? Ângulos. Tá? Esses aqui são os ângulos que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui com um ângulo de 30 graus. Tá ok? Comando Line. Tá? Vamos começar com o comando Line, que nós já aprendemos. O que significa? Ó, reparem que eu tenho agora uma projeção a cada 30 graus. Essa linha amarela tracejadinha aí. Porque eu especifiquei aqui para no meu polar que eu quero a cada 30 graus. Tá? Eu posso travar, ele me dá uma projeção já travando, ó, em 30 graus. De 30 em 30. Tá? Então eu tenho 0, aqui no caso 90, né, que ele começa. 60, 30, 0 aqui. 30,
tá? Ele vai travando de 30 em 30. Se eu estou no meio do comando, fiz aqui uma linha aleatória, vou fazer aqui, ó, tá? Uma medida qualquer. Beleza, estou vindo para cá, agora eu quero fazer quero travar uma projeção de 30, não, eu quero travar uma projeção de 10 graus. Dentro do mesmo comando, clico aqui, mudo para 10. O que vai acontecer? Ele vai me dar agora uma projeção de 10 em 10 graus. Tá? 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Tá ok? Então eu vou fazer aqui uma de 10 aleatório. Vou puxar aqui. Reparem que o meu F8 ele não está travado. Se eu apertar o F8, o que acontece? Eu aperto um F8 nesse caso aqui para descer. Tá? Depois desliga o F8. O que vai acontecer? Vocês perceberam aí que agora eu não tenho mais o meu F10 ativo. Eu tenho que ligar de novo o meu F10. Tá? Vou clicar aqui para não desligar o programa. Então, você aperta o F10 para ligar de novo. Se você estiver realizando o F10, como ele trava o eixo de 0 aqui também, tá? De 90, no nosso de 5 em 5, de 10 em 10 e tal, ele está travando, coincidentemente, no 90, porque eu estou de 10 em 10. Olha lá, 50, 80, 90. Beleza? Tô trazendo aqui para baixo. Maravilha. Agora eu quero colocar 18, tá? Vamos trabalhar com 18, tudo bem. O que vai acontecer? Ó? O 90 ele sempre vai travar, tá? Ele sempre vai trabalhar assim, 0, 18, tá? E por aí vai, 36, 54 e tal. Olha lá. Travou aqui, por exemplo. Não, vocês vão fazer isso aqui também aleatório, tá? Não precisa ser exatamente do jeito que eu estou montando aqui. Só para explicar o comando F10 como que ele funciona, tá? Que é o Polar Track. Onde que a gente utiliza? Para fazer um corte, por exemplo, numa cobertura, uma inclinação de 30% quer dizer 17 graus. Isso a gente vai configurar aqui também, tá? A gente pode configurar aqui 17 graus e deixar pronto. Então, eu utilizo lá 17 graus, suponhamos que for 17 graus, eu tenho já uma inclinação de um telhado aqui, num corte já especificado para mim, sem precisar fazer conta nenhuma. Beleza? Então façam esse exercício aí, alterando, tá? Entre os graus aqui que vocês tiverem aí, 45, por exemplo, tá? Uma planta de cobertura, eu uso aqui um 45, até mesmo uma... Opa, só cliquei fora aqui sem querer. Tá? Quando eu estou no... Mais uma, só para lembrar, para passar para vocês é o seguinte, eu estou no comando, fiz errado, cliquei lá fora, não era para ter clicado, comando U, Enter, no mesmo, ele sem sair do comando, tá? Ele continua com o comando Line ainda em ativo, tá? Estou com o comando Line aqui. Então, façam esse exercício aqui, chegou aqui em cima, 45 não vai dar, senão vou ter que cruzar uma outra linha, vou usar aqui 18 mesmo. Chegou até aqui e vou trazer, fechar o meu endpoint aqui, no mesmo ponto, tá? Dou Enter para finalizar. Isso com o comando Line, tá? Com o comando Polyline dá certo? Ó, vamos ver. Com o Polyline funciona da mesma forma. Então, se eu fizer com o comando Polyline, também tenho as inclinações aí, projeção de inclinação. Tá? Vou fazer mais um aqui e fechar. Enter. Olha lá, ficou um Polyline com as inclinações de graus que eu digitei aqui, que eu especifiquei. Beleza? Então, esse é o Polar Tracking. Tá aqui embaixo, que é o atalho F10. Vamos para o próximo, comando Trim. Bom, comando Trim, ele funciona... Lembra do nosso comando Extend aqui, que nós demos 2 Enters, duas vezes o Enter, para fazer um tipo de comando, né? Uma variação, uma forma do comando de ser feita, e clicamos e fizemos também com um Enter só. O Trim, ele funciona, é o mesmo sentido, tá? O mesmo esquema, o mesmo tipo de pensamento que nós temos lá do Extend. Então, comando Trim, TR, Enter, Enter mais uma vez. Se eu clicar aqui, por exemplo, entre esse ponto e esse, entre essa linha e esse, eu
tiro esse pedacinho dessa linha aqui, eu vou cortar. Por quê? Essa linha é uma linha inteira, tá? Eu tenho aqui o final dela aqui, o meio aqui e o final aqui, ou início, tá? Eu quero cortar esse pedacinho. Então, TR, Enter, Enter mais uma vez. E clico no pedacinho que eu quero cortar. Enter para finalizar. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui também, ó. TR, Enter, Enter mais uma vez. Clico aqui para cortar, Enter para finalizar. TR, Enter, Enter de novo. Clico aqui, Enter para finalizar. TR, Enter, Enter mais uma vez. Clico aqui para cortar. Ok? Agora é o seguinte. Eu tenho esse pedaço da linha aqui. Eu vou até aproximar aqui. Essa linha não tem como eu cortar, né? Se eu precisar tirar essa linha daqui, eu tenho que dar o comando E, Enter. Por quê? O TR, Enter, Enter, ele não corta essa linha porque ele não passa desse ponto, essa linha aqui, ela não passa nem 1 milímetro, pouquinho de nada, tá? Ela não passa nada desse ponto e não passa nada dessa linha para baixo. Se ela passar só um pouquinho, ó, vou mostrar para vocês aqui, passou só um pouquinho, aí sim eu consigo cortar essa linha aqui, né? Porque ela tem ela continua para baixo. Então eu consigo cortar um pedaço. Quando ela nasce ela nasce num ponto e morre no outro, nesse caso aqui, ó, ela nasce aqui em cima e fecha aqui. Ela não passa nem desse ponto para lá e nem desse ponto para cá, não consigo dar o trim. Da mesma forma aqui, tá? Não consigo dar o trim, não consigo cortá-la. Então olha lá. TR, Enter, Enter. Eu vou cortar esse pedacinho aqui, tá? Quando eu clico, eu faço o comando TR, Enter, Enter, e clico na primeira linha, reparem que ele mantém o comando em ativo. Então eu posso clicar aqui, tá? Vou clicar aqui, vocês podem aproximar, tá? Podem e devem, tá? Para não clicar na linha errada aí. Então, cortei todos esses pedacinhos que estavam aí. Finalizei com o Enter. Agora é o seguinte, eu quero cortar essa linha aqui, ó, que está na diagonal. Eu quero cortar ela daqui até aqui. Eu vou manter só esse pedaço dessa linha aqui de cima. Como que eu vou fazer? Bom, se eu tenho que cortar essa linha daqui até esse ponto, o que cruza aqui? Qual a linha que cruza, né? Essa linha, nesse ponto? Essa daqui. Então essa daqui ela está cruzando essa outra linha inteira na diagonal. Então, TR, Enter. No mesmo sentido, eu vou selecionar a linha que eu quero que até onde essa linha vai ser cortada. Ela vai ser cortada até esse ponto que eu selecionei. Dou Enter e clico em qualquer parte da linha, desde que seja desse lado, né? Para cortar ela inteira. Ó. Olha lá. Tá ok? Então, ele funciona desse jeito, o trim também. TR, Enter. Vou selecionar essa linha, que eu quero cortar essa linha até lá. Enter. E clico na linha da diagonal, que eu vou cortar até lá. Se eu não for fazer por essa forma, como que eu tenho que fazer? TR, Enter, Enter. Eu tenho que ficar clicando na linha até chegar ao ponto. Tá? Então, isso é uma maneira de agilizar o desenho também. Tá? Façam esses trims aí, vão cortando, tá aleatório, não tem problema nenhum, pode cortar aleatório aí que não é uma exercício de entendimento do comando, então não tem muito problema quanto a isso por enquanto, tá? Podem fazer aleatório. TR, Enter, usa as duas maneiras, eu vou até copiar esse desenho aqui, deixar dois para utilizar de uma forma. Aí utiliza aqui desse lado, como no Extend, a gente usa o comando com 2 vezes o Enter, tá ok? Desse aqui. E nesse daqui utilizamos aí o trim, selecionando até onde eu vou cortar, tá ok? Então, treine bastante também, que esse comando também não tem como não saber, tá? Se não souber esse comando, vocês vão ter muita dificuldade em continuar o nosso estudo aí das plantas, tá ok? Então, beleza. Terminando
Zoom Extend, Ctrl Shift S, vai salvar como, tá? Estudos, exercício, né? E vão me enviar também. Então, maravilha. Vamos abrir o nosso outro e o último, né? Que é o Offset. Open. Beleza. O Offset, ele é como se fosse uma cópia, tá? Do objeto para dentro ou para fora ou para o lado, lado que seja. Eu vou explicar como que funciona o offset. Tá? Tem gente que confunde muito mesmo com copiar. Ele não é uma cópia. Tá? Ele não é exatamente uma cópia do desenho. A cópia do desenho seria o seguinte. Eu vou até passar para vocês já. Comando CO, Enter, seleciono o meu objeto, dou Enter de novo, tá? Para finalizar a seleção, clico em qualquer ponto e movimento para onde eu quero copiar. Tá? Copiei uma vez, copiei duas, copiei três, copiei quatro. Enquanto eu não finalizar com o comando Enter, ele fica ativo e vocês podem copiar quantas vezes forem necessários. Tá? Comando V para apagar. Comando Mover. Comando M, Enter, seleciono o meu objeto, Enter, clico em qualquer ponto e vou mover ele para o lado. Tá? Então ele foi movido para cá. Comando U para voltar. Pois bem, vamos fazer o seguinte então. Comando Offset. Comando Offset, comando O, já vai abrir e Enter. Ele está pedindo para mim especificar a distância que eu vou copiar. Esse objeto que está aqui, que ele é um objeto por inteiro, tá? Foi feito aqui com polyline, né? Vocês reparem que ele foi feito com polyline. E eu quero esse mesmo objeto 50 centímetros maior, tá? Para fora. Então, Offset Enter. Está me pedindo qual a medida, qual a distância. Então, eu vou digitar 0.5 Enter. Vou clicar em cima do meu objeto e movimentar o mouse para fora. Se eu movimentar o mouse para dentro do objeto, repare que ele é o seguinte, a projeção que está aí, ó, é o objeto original, que está tracejadinho, tá? E o que está inteiro é a projeção, é o que ele está me mostrando como que vai ficar o meu objeto. Tá? Então eu vou movimentar o mouse para fora e clicar. Maravilha, tá? Foi feito aí 50 centímetros de distância entre uma linha e outra. Vamos colocar agora 20, tá? Não ponto 20, vou colocar 20 mesmo. Offset 20, Enter, clico na linha de fora, tá? E posiciono o mouse para fora. Olha lá como é que ficou. E clico. Dou Enter para finalizar. Então eu tenho um offset daqui, dessa linha para essa, de 50 centímetros. Dessa linha, desse objeto para esse, reparem que ele fez uma cópia, 50, aqui no caso, né, 20 metros de distância. Tá? Ele aumentou o desenho porque ele está com 20 metros de distância daqui. Ele mantém o formato, né? No caso de 20 metros, por que eu fiz isso daí? Ele mantém o formato, nesse caso aqui, de 50 centímetros. No de 20 metros, reparem que aqui, esse raio, como ele passa de 20 metros, ele transforma em zero. Por isso, aqui também. Ó. Então, tem um raio de 9 metros e meio. Né? Tá me mostrando aí. Se eu digitar 9.51, ele já vai ficar assim. Ele vai ficar zerado. Se eu der um offset de 9.51, tá? Passou disso daí, desse raio ele vai fazer isso, tá? Porque é um raio inverso aqui. Nesse caso aqui, ele vai aumentar, tá? 10.5 e aqui eu tenho 30.5, né? O offset vai ser utilizado para realizar todas as paredes que nós vamos fazer no projeto. Todas, tá? Como que vai ser? O offset, ele é assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma linha
de 2 metros, tá? 2 metros. E vou fazer um offset de 0,15. Essa vai ser a execução da minha parede. Está feito aqui uma parede. Tá? Claro que nós vamos fazer todo o outro processo. Olha lá, com os comandos que nós aprendemos. Vou fazer uma outra linha aqui. Offset de 0,15 de novo para cima. Comando fillet, tá? O raio tá 0. Vou clicar aqui e aqui, né? Nas duas linhas que eu quero que fique. Fillet de novo, aqui e aqui. Reparem que eu já tenho aqui duas paredes. Comando line, comando offset e comando fillet. Com 3 comandos eu consegui realizar já, dar o início aí da nossa forma de layout, colocar as paredes, começar a fazer. Tá? Por isso que nessa nossa terceira aula, então, nós vamos utilizar como já começando a fazer o layout. Tá? Eu já mostrei aí, eu postei lá no nosso grupo, como vai ser essa planta aí. É um edícula simples, tranquilo, não vou colocar todos os objetos ainda, nós vamos fazer só as paredes, tá? Com criação de layers já, da forma correta, para mais para frente aí já ter todas essas dicas que eu passei, que eu vou passar, já vocês vão pegando já o jeito da coisa mesmo, como vai funcionar um projeto de arquitetura, tá ok? Então fiquem aí. Já fui passado todos, né? O offset, tudo certinho. Então dessa maneira finalizamos a nossa segunda aula. Qualquer dúvida pode me perguntar aí através do e-mail, Facebook, o Skype, tá ok? Se tiverem as dúvidas lá, não conseguir explicar, for uma situação que é difícil explicar só realmente digitando, explicando por e-mail, façam pelo Skype compartilhamento de tela, ou então pelo assistência remota para explicar certinho e não vai ficar com dúvida sobre isso, tá ok? Então maravilha, pessoal. Tenham bons estudos e até a próxima aula, onde a gente já começa a fazer o nosso layout, tá ok? Começar a dar forma mesmo na coisa, que é para isso que nós estamos aqui. Valeu, grande abraço.